Bom dia, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando o livro de Salmos. Essa semana estamos estudando a lição de número 12, que fala sobre a adoração para toda a vida. E hoje, terça-feira, 19 de março, o título da lição vem com uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E o texto base de hoje é Salmo 15. Aqui, lendo na versão King James, diz assim: Senhor, onde está a pergunta? Quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida, caminhará seguro e em paz. Esse finalzinho aqui, ele diz: quem conduz assim a sua vida. Lembra o título da lição da semana? Oração, essa adoração por toda a vida. Na Almeida Revista Atualizada, esse finalzinho, ele diz assim: quem deste modo procede não será jamais abalado. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala nunca, jamais será abalado. Então, vamos destrinchar aqui, né? O verso, a passagem, ela começa com uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? São duas perguntas, mas que querem dizer a mesma coisa. Quem será salvo? E o que ele propõe como resposta? Aquele que é e aquele que não é. Aquele que é íntegro, justo, verdadeiro, aquele que tem palavra, aquele que não é maledicente, que não é mau, que não é caluniador, que não é afrontoso, que não é amigo dos maus, que não é ganancioso e aquele que não é aproveitador. Essas características querem dizer o quê, né? Ou seja, aqueles cujas ações e caráter são um reflexo de Deus. Então, aqui ele não fala só de coisas externas, como os atos, mas fala também de questões internas. É aquela pessoa que é, não que faz. Então, as ações, elas são visíveis, mas elas retratam características de quem é, não apenas de quem faz. E isso exige, demanda consagração e santidade. E aí, nessa interação com o Espírito Santo, como devemos agir? Salmo 55, verso 22 diz assim: entrega tuas preocupações ao Senhor. Ele te sustentará e jamais permitirá que o justo venha a cair. Aquele que pratica a justiça, o justo, jamais será grandemente abalado. Provérbio 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre. E o Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, é firme para sempre. Aqui só uma confirmação em outras passagens bíblicas dessa promessa de que aquele que confia no Senhor, aquele que entrega suas preocupações ao Senhor, que caminha no caminho da justiça, ele não será abalado jamais. E aí, o Salmo 101, verso 2, essa é uma conduta
que ela não dá para ser vazia ou pontual, e também não pode ser mal interpretada. Aqui ele diz assim: atentarei sabiamente, prestarei atenção, não de qualquer jeito, mas com sabedoria, buscando de forma sábia o caminho da perfeição. Essa palavra perfeição aqui no hebraico, ela é o tamim que tem na lição. Tamim, ela tem uma noção de perfeição, de completude, de totalidade, de integreza, né? Inteireza. Então aqui ele está dizendo o seguinte, presta atenção, eu vou prestar bastante atenção e de forma sábia no caminho da perfeição. Aqui ele não está dizendo que eu vou ser perfeito, porque primeiro ele não fala da perfeição, ele fala do caminho da perfeição. Não é um ponto, e sim uma reta. Não é um estado onde você facilmente se coloca. É uma estrada, a estrada da perfeição. E você não vai, aqui ele não está dizendo que você vai estar nela, porque isso daqui não é um texto que apoia o perfeccionismo, dizendo que nós temos que ser perfeitos e que a gente consegue fazer isso e a gente tem que estar nesse ponto e quem não está perdido. Aqui está dizendo o seguinte, não é a respeito do quanto você vai conseguir, mas o quanto você vai considerar este caminho. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei um coração sincero. O Salmo 101, verso 3, ele continua dizendo: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me apegará. Como você conduz a sua vida no seu dia a dia, como você considera o caminho da perfeição. Salmo 24, versos 4 e 6 diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. O que fazer? Busque a face de Deus. Considere sabiamente a vontade de Deus. Esse é o caminho da sabedoria. E aí, aqui uma reflexão, né? Um chamado para você colocar isso aqui na sua vida. E eu colocar na minha vida também. Uma vida irrepreensível, ela brota do reconhecimento da graça de Deus e de sua justiça. A gente não consegue viver em santidade por nós mesmos. Não vem de nós, isso brota do reconhecimento da graça de Deus e de sua justiça. A graça divina, ela inspira e capacita os servos de Deus a viver no temor do Senhor. O princípio da sabedoria está em temer ao Senhor, o que significa viver em comunhão ininterrupta com Deus e em sujeição à sua palavra. Então, isso daqui não tem como ser algo apenas exterior. Isso não se trata também de ganhar o favor de Deus, mas de evitar as coisas que nos separariam dele. Então, o que eu desejo para mim e para você essa manhã é: considere e busque atentamente o caminho com sabedoria, o caminho da perfeição. E que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e até amanhã.